Fala galera, professor Thiago Donin aqui na área e a aula de hoje a gente está aqui para tirar todas as suas dúvidas em relação à progressão aritmética, ok pessoal? Bem, o que a gente pode falar sobre progressão aritmética? Para a gente falar sobre progressão aritmética, a gente tem que entender um pouquinho sobre sequência, tudo bem? E aí a gente vai tentar pegar todas as sequências de números que podem vir da nossa cabeça. Então, sempre que a gente falar sobre a sequência, eu quero que você tire do universo da sequência as sequências que têm um padrão de formação onde a distância entre os números subsequentes eles são iguais. Como assim? Bem, então a gente vai sempre pegar termos consecutivos de uma sequência. Deixa eu melhorar aqui. Vamos pegar um exemplo de uma sequência. Aqui a gente tem uma sequência que está dentro do padrão de formação de uma progressão aritmética. Então, se você der uma olhadinha aqui, ó, a distância entre os termos consecutivos dessa sequência respeita a ideia de progressão aritmética. Mas por que, professor? Porque a distância entre seus elementos subsequentes são iguais. Olha para cá, se eu pegar a distância do primeiro termo para o segundo termo dessa sequência, eu sempre vou ter o termo 2 associado. Ou seja, eu vou pegar o 0, vou somar com 2 e vou chegar no meu segundo termo, que é o 2. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Se eu pegar o 4, não é? Do 4 até o 6, eu também tenho a mesma distância, que é o 2, e assim por diante. Então, sempre que a gente tiver esse padrão de formação dentro de uma sequência, a gente cria a progressão aritmética. Então, entendam, pessoal, toda a progressão aritmética está dentro do universo de sequência, mas nem todas as sequências estão dentro do padrão da progressão aritmética. Tudo bem? Então, sempre tentem enxergar isso dentro do padrão de formação. Percebam a sua sequência e se você consegue simplesmente enxergar os termos subsequentes e ver se eles têm o mesmo padrão de formação. A partir do momento em que eles têm essa distância que a gente chama de razão, ou seja, a razão que nós temos dessa progressão aritmética demonstrada para vocês é 2, ok? Então, se ela fosse infinita, a partir do momento em que a gente entende que ela é infinita, eu posso determinar qualquer termo da minha progressão. Ou seja, a ideia aqui, pessoal, é que a gente tenha um controle, não é, dos termos da nossa progressão. Então, se a gente estiver fazendo um estudo, sei lá, de formação de dinheiro ou uma formação dentro da área de biologia, sei lá, de bactérias, não é? Então a gente pode ter aí sequências que acabam formando uma progressão aritmética. Então a gente consegue, por exemplo, prever o que vai acontecer no futuro a partir do momento em que a gente tem um controle sobre o seu crescimento. Professor, isso ainda está um estranhozinho. Vamos adiantar que vocês vão ver o que eu estou querendo falar aqui. Bem, pessoal, nós temos 3 tipos de classificação para uma progressão aritmética. E todas elas vão acontecer através da determinação do sinalzinho ou da nossa própria razão. Dá uma olhadinha aqui. Uma PA ela vai ser crescente quando a nossa razão ela for positiva. A partir do momento em que eu tenho uma razão positiva, eu entendo que a minha progressão ela sempre vai crescer. Tudo bem? Se eu tenho uma razão que é negativa, automaticamente quando eu passo de um termo para o outro, ele diminui. Então, automaticamente eu tenho ali uma PA decrescente, tá? E por fim, nós temos uma PA que é constante quando a sua razão é igual a 0. Entenda, pessoal, aqui é uma progressão aritmética que dá menos informação para a gente, mas a gente não pode simplesmente excluir a existência dela. Tudo bem? Se perguntar para mim, professor, quantos exercícios com PA constante você já viu na sua vida? Vi? Quase nenhuma. Mas aqui, a título de classificação, a gente precisa dizer quem é ela, ok? Bem, pessoal, a ideia de trazer aqui o termo geral de uma progressão aritmética é a gente conseguir determinar qualquer termo dentro das possibilidades que nós temos. Então, se você tem um controle do primeiro termo e você tem um controle da razão da sua progressão, você consegue determinar
qualquer elemento, qualquer termo da sua progressão. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai tentar procurar dentro da formação geral de uma progressão o que é o termo geral de uma progressão. Bem, então, como eu coloquei aqui, o termo geral é qualquer termo de uma PA. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Dá uma olhadinha nesse ponto aqui. O que a gente vai fazer? Vamos parar para pensar como é que a gente forma uma progressão aritmética. Nós temos aqui o elemento que a gente vai ter como primeiro, que a gente chama de A1, tudo bem? E aí, como que a gente formaria o nosso segundo termo? O nosso segundo termo, ele seria o primeiro termo mais a razão. Não é assim que a gente limita a sequência como sendo uma progressão aritmética? Bem, e aí se a gente for parar para pensar no terceiro termo, o terceiro termo é o segundo termo mais a razão. E se a gente substituir no lugar do segundo termo aquilo que a gente viu lá em cima, a gente enxerga que o terceiro termo ele pode ser visto como o primeiro mais a razão mais a razão. Então, aqui nós teríamos que o terceiro termo, ele é nada mais, nada menos do que o primeiro, mais 2 vezes a razão. Bem, e com isso a gente já está começando a entender qual é o padrão de formação. Vamos além, vamos no quarto termo. O que seria o quarto termo? O quarto termo é o terceiro mais a razão. Só que quem é o terceiro termo? O terceiro termo não é o primeiro mais 2 vezes a razão? Então, se eu chegar aqui e montar que o A4 é igual ao A1 mais 2R mais R, a gente chega à conclusão que o quarto termo é o primeiro mais 3 vezes a razão. Entendeu qual é a jogada, pessoal? Olha o número que está associado à nossa razão. Se eu pegar o elemento A2, o elemento que está associado à razão é o 1. Se eu pegar o elemento 3, o número que está multiplicando a nossa razão é o 2. Se eu pego o 4, eu tenho 3. Então, se eu pegar o décimo, como é que seria? Bem, se eu pegar o décimo, eu teria o primeiro termo, mais 9 vezes a razão. Então, com isso, galera, a gente chega num padrão de formação que a gente tem para qualquer elemento da nossa progressão. Tudo bem? Então, com isso, nós temos que a fórmula geral de uma progressão aritmética é o enésimo termo, que aí o n ele pode ser qualquer termo, pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, décimo, o centésimo, qualquer valor que a gente tenha dentro da nossa progressão, não é? O primeiro termo, ele acaba sendo um termo muito importante, que é através dele que a gente dá início à nossa progressão, e o Rzinho aqui, que é a nossa razão. Então, o enésimo termo, ele é o primeiro termo, mais o n menos 1 vezes a razão. Então, com isso, a gente consegue descobrir qualquer elemento da nossa progressão. Dá uma olhadinha nesse exemplo. Eu coloquei aqui uma progressão aritmética infinita, tá? Esse reticentes aqui está dizendo que ela vai crescer para todo sempre. Tudo bem? Então, a partir do momento em que a gente tem vários elementos subsequentes, a gente consegue entender qual foi o padrão de formação para essa progressão aritmética. A sequência aqui ela é composta do 26, 31, 36, 41. Se vocês enxergarem aqui, ó, a distância que eu tenho para dois elementos subsequentes é o 5. Do 26 para o 31 eu tenho 5. Do 31 para o 36 eu tenho 5 também. Do 36 para o 41 eu tenho 5. Então eu acabei de perceber qual é a razão da minha progressão aritmética. A razão da minha progressão aritmética ela é o 5. Tudo bem? Na verdade, mais 5, só para a gente classificar aqui ela como sendo uma progressão crescente, tá? Vamos fazer o completão aqui para a gente pegar, abranger o máximo de coisa possível. Ok? Bem, então se eu tenho o primeiro termo e eu tenho a razão,
eu consigo descobrir qualquer elemento da nossa progressão. Então, se ele quer calcular o A10, eu sei que o A10 ele é nada mais nada menos do que o primeiro termo, mais, no caso aqui, o N eu já determinei, que é o 10, menos 1, vezes a razão que eu sei que é 5. Então, o meu A10 é 26, mais 10 menos 1, 9, vezes a razão que é 5. Bem, numa equação aqui, a gente faz primeiro a multiplicação para depois fazer a soma. Então, a gente tem aqui 26, 9 vezes 5, 45. Então, meu 10º termo dessa progressão vai ser 26 mais 45, para ficar bonitinho aqui, ó. 6 com 5, a gente tem 11, subiu umzinho, 2 mais 4, 6, com 1, 7. Ou seja, o meu 10º termo dessa progressão aritmética é o 71, pessoal. Então, essa é a ideia que nós temos para conseguir descobrir qual que é o nosso termo qualquer da nossa função. Da mesma forma que a gente pode pegar e descobrir qual é o 10º termo, a gente pode descobrir, por exemplo, qual é o 5º termo aqui. Eu já sei que, por exemplo, o meu 5º termo ele vai ser 46, tá, pessoal? Mas vamos supor que eu não soubesse. Como que eu iria descobrir qual é o termo 46? Então, eu vou dizer o seguinte aqui, ó. O N vai ser o 46. Então, agora a gente está fazendo um caminho inverso. Ao invés de jogar o N, não é? O valor de N para descobrir qual é o termo, eu vou pegar o termo para descobrir qual é o N que está associado a ele, ok? Então, quando eu substituir aqui, ó, o AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Aqui, pessoal, a ideia é que a gente jogue o AN para descobrir qual é o valor de N, ok? Então, a gente tem aqui, ó, o AN é 46, aqui eu tenho o A1, que é 26, e aqui eu tenho o N menos 1, entre parênteses, vezes a razão que eu sei que é 5. Tudo bem? O 26 que está somando eu passo para lá subtraindo. É igual ao 5 N menos 1. Aqui, ó, 46 menos 26 eu acho 20. Aqui eu tenho o 5N menos 1. O 5 que está multiplicando eu passo dividindo. E aí eu tenho 20 dividido por 5 é igual a N menos 1. Então, eu acabei de descobrir aqui, ó, 20 dividido por 5, 4. Esse menos 1 passa somando. 4 mais 1 dá 5. Então, eu acabei de perceber que o 46 é o 5º termo da minha progressão, que é o que já estava desenhado aqui, ó. Eu tenho meu primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, e o 46 aqui, ó, seria o meu 5º termo, como foi representado nessa continha que eu fiz. Ok, pessoal? Bem, pessoal, com isso a gente encerra a nossa primeira parte de progressão aritmética, tá? Fica ligado que a gente vai ter algumas matériazinhas subsequentes que vão estar associadas com essa aulazinha aqui, tá bom? Valeu, pessoal, bom estudo e até a nossa próxima aula.